Bom, pessoal, cumprimentar todos vocês. Nós hoje estamos recebendo para esse bate-papo um grande brasileiro, uma pessoa que tomou uma decisão de debater a economia do país, debater soluções para o nosso país. Nós estávamos até antes de começar aqui o nosso bate-papo, conversando antes de iniciar o programa mesmo, e o Eduardo contou um pouco isso. Olha, eu comecei a falar sobre economia, sobre as coisas, e começaram a se multiplicar convites, e quando eu vi, a minha vida estava tomada por isso. Muitos de vocês estão acompanhando ele na internet, nas redes. Eu, particularmente, assisto muitos vídeos que ele grava, palestras que faz, entrevistas, e a gente convidou ele, eu e o deputado Paulo Teixeira, né, nosso deputado também do PT de São Paulo, eu sou o Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, para a gente conversar sobre economia. Que eu tenho dito, Eduardo, que uma questão central, né, é que o governo atual, o governo Bolsonaro e o ministro dele da economia, que é o Paulo Guedes, eles tentam vender para o Brasil a ideia de que se não tiver aquela reforma da Previdência, não tem salvação para a economia brasileira, que o Brasil vai quebrar, que a Previdência vai quebrar, que os aposentados não vão mais receber o dinheiro, que o mercado vai ficar inquieto e nervoso. Aliás, o mercado está sempre nervoso, esse tipo de mercado, para tentar tirar uma... para tentar tirar uma vantagem desse nervosismo, né, Paulinho? Mas ele fica nervoso porque quer um remedinho, né? E dão um remedinho para ele, quer mais dinheiro, aí ele dá aquela acalmada, depois fica nervoso de novo. Mas isso a gente vai conversar com o Eduardo. Então, a primeira pergunta, depois de apresentar ele, porque o Eduardo é engenheiro civil de formação. Eu, no início, também disse, não, Eduardo é economista, tá? Não, engenheiro civil de formação, e depois ele foi estudar economia na Califórnia e foi se aprofundando no estudo da economia. Aliás, o mundo atual na área do conhecimento é bem isso, né? É a inter-relação de diversas áreas de conhecimento, isso é o que mais vale, inclusive. E o fato é que ele está com uma leitura, pelo menos do nosso ponto de vista, meu, o deputado Paulo Teixeira, assim, muito atilada sobre sair daquela casinha, né, do liberalismo fundamentalista para encontrar saídas realmente para uma economia que cresça, gere emprego, que é o que as pessoas estão preocupadas, né? E o Eduardo, as pessoas perguntam, ele foi banqueiro? Sim, ele foi sócio de um banco, o Banco Pactual, né? E ele também trabalhou e atuou no Brasil Plural. Depois ele mesmo pode se apresentar melhor, mas a primeira pergunta é essa, Eduardo. Qual é que é a saída para a economia brasileira, ou as alternativas, né? Porque eu também, só para concluir a minha pergunta, eu tenho brincado com um pouco de ironia que o ministro Paulo Guedes ele deveria ser chamado de ministro da PEC 6 e não de ministro da Economia. Porque ele fala só sobre aquilo ali, diz que é só aquilo ali. O Moro de ministro da Lava Jato. Isso. Os ministros, cada um dos ministros parece que tem uma pauta só. Uma pauta né? só, quer dizer, o Moro não tem Ser ministro é muito mais do que que ter uma pauta só. Né? Então é isso, Eduardo. Eu acho que, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado do lado de dois deputados tão atuantes, tão importantes aí, para esse movimento, que é um movimento de querer viver num país com mais justiça social, menos desigual. Sempre eu gosto de começar falando o seguinte: nós somos, segundo o World Inequality Report, a maior instituição que estuda a desigualdade do mundo, o país que mais concentra renda entre todos os estudados no mundo, tá? Entre todos. E isso já tem a ver um pouco com a sua resposta, porque a gente tem que sair um pouco daquele economês, das páginas vazias dos livros. Isso não é nenhuma afronta à academia, porque eu sou um leitor compulsivo, eu sou um obsessivo por estudar, mas a gente tem que dar um passo atrás para poder entender economia. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando do quê? Crescimento nada mais é do que a geração de riqueza. É só isso. Quando a gente fala de crescimento, a gente está pegando o PIB, e o PIB é o quanto a gente gera de riqueza. E a gente tem que dar outro passo atrás e falar o seguinte: então tudo bem, eu quero gerar riqueza, que é isso que é o crescimento. Agora, qual a condição que deve existir para que riqueza seja gerada? E aí a condição que deve existir para você gerar riqueza é só uma: investir. Não existe geração de riqueza sem investimento. E aí a gente vai para uma pergunta: o que é investimento? Investimento, olha que curioso, é você abrir mão de uma riqueza que você tem hoje, acreditando que essa riqueza possa se transformar em algo maior lá na frente.
Por exemplo, eu pegar e vou plantar milho. Eu peguei uma semente de milho, botei na terra, então eu abri mão de uma riqueza que eu tinha, estou mais pobre uma semente de milho, estou mais pobre a energia que eu gastei para cavar a terra, que isso é uma riqueza que eu tenho também, a minha energia, estou mais pobre a água que eu tive que regar aquilo, acreditando que daqui a alguns meses, daqui a 3, 4 meses, eu possa colher algumas espigas de milho. Isso envolve riscos ao longo do processo, envolve um tempo que isso vai acontecer e envolve tudo aquilo que existe. O investimento em uma ação. É a mesma coisa, só que quando você olha uma ação, você não entende o que está acontecendo. Quando você olha desse lado, você entende. Então, qual o pressuposto que você tem que ter para ter investimento? Alguém tem que ter riqueza para abrir mão dessa riqueza. E normalmente você tem 2 agentes principais que podem abrir mão de uma riqueza para poder buscar gerar mais riqueza. Um deles é o poder público, ou seja, o Estado pode abrir mão de uma riqueza que ele coletou de todas as pessoas que fazem parte ali da nação, e o outro é a iniciativa privada. O que aconteceu com o Brasil ao longo das últimas décadas, mas isso acontece desde que nós existimos aqui como uma sociedade organizada, é o fato de que a iniciativa privada vai cada vez mais estrangulando a capacidade do Estado de investir e tornando a população refém da capacidade dela de investir. E isso é muito perigoso. E por que isso é muito perigoso? Porque chega num dado momento, e a gente tem que gerar riqueza, porque toda sociedade, para existir, ela consome riqueza por definição. Para melhorar o bem-estar dela. E se ela vai consumindo riqueza e não gera riqueza nova, ela entra em colapso. Vai lá nas pirâmides do Egito, hoje não tem nada, porque o tempo consome toda a riqueza que existe. Então, a iniciativa privada chega, ela endivida o Estado, e aí é um mecanismo que é até cruel, porque o Estado chega e fala, ó, nós temos que crescer como nação. Aí eles falam assim, mas a gente não tem os recursos para crescer na velocidade que vocês estão pedindo. Aí as pessoas mais ricas falam assim, a gente te empresta os recursos. Só que ela empresta os recursos e tem uma influência muito grande no executivo e no legislativo, desde sempre. Então, as obras que são feitas com esses recursos que ela emprestou são obras que visam trazer infraestrutura e bem-estar para ela, porque a estrada asfaltada não vai até a periferia, vai até a zona nobre. A luz não vai até a periferia, vai até a casa dele, a indústria dele. Então, olha que curioso, ele empresta dinheiro para que seja feita uma obra para ele. E depois esse dinheiro, como foi emprestado, tem que ser devolvido e juros têm que ser pagos. É como se eu chegasse e falasse o seguinte, você quer uma casa nova? Então toma uma casa nova e todo mês, de graça, e todo mês eu te dou 5 mil reais por essa casa nova que eu estou te dando. E aí o Estado começa a ficar endividado, é claro que um pedaço das obras atendem todo mundo, as estradas as pessoas podem usar, mas elas são direcionadas, focadas para essas pessoas que são as mesmas donas da dívida. E aí o Estado vai se endividando cada vez mais e para poder honrar essas dívidas, ele começa a canalizar a maior parte dos impostos que ele vai pegando de todas as pessoas da sociedade e devolvendo para essas pessoas mais ricas para pagar essa dívida que não acaba nunca. Essa dívida vai cada vez mais aumentando, porque aí sobra pouco dinheiro para fazer as obras que todo mundo precisa. Aí ela pega mais dívida com essas pessoas mais ricas. E esse processo vai aumentando, 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 até que chega num ponto onde o Estado não pode mais investir. Aí a iniciativa privada vem e fala o seguinte, olha, agora você é minha refém. Igual você vê negociação de refém. O cara chega e fala assim, ó, eu só libero com as minhas condições. Sabe aquelas minhas coisas? Eu quero um helicóptero, um carro blindado. Aí é que o cara joga a taxa de juros lá em cima. Não, aí começam as condições dele. Por exemplo, quais são as condições? Olha, eu quero diminuir essa história de direito trabalhista. Por quê? Porque um dos insumos que eu tenho é a mão de obra. Eu quero tornar essa mão de obra mais barata para mim. Eu quero fazer uma reforma da Previdência. Por quê? Não só para baratear a mão de obra, como eu quero obrigar essa pessoa a ter que trabalhar até o último dia da vida dela para mim. Eu quero benefícios fiscais, eu quero isenções fiscais, eu quero patrimônio público. Isso, eu quero, e ainda fala o seguinte, olha, e mais, além de tudo isso que eu quero, você tem que dar um jeito nessa sua dívida aí, que você é um péssimo gestor, sem dizer para ninguém que essa história de péssimo gestor, o dinheiro está todo indo para ele, que é a fortuna que ele tem.
Ele fala, e uma das maneiras de você acabar com essa sua dívida aí, abre o seu cofre, deixa eu ver o que você tem. Tem a Vale? Tem o Banco do Brasil? Tem a Petrobras? Então passa isso para mim, que a gente quita um pedaço dessa dívida, que não vai acabar nunca. Então você constrói com o imposto de todo mundo e me dá depois que você cria o monopólio, estrutura tudo com o dinheiro de todo mundo, para liquidar uma dívida que você só tem comigo, não tem com a sociedade. Então o que a gente tem é o Estado funcionando como uma máquina de lavar dinheiro dos mais pobres para os mais ricos, sem ninguém perceber. Aí a gente chega na situação que a gente tem hoje, e a gente tem que crescer. Aí a iniciativa privada chega e fala o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, além do cara ser refém, eu vou não deixar escapatória para ele. Então eu vou fazer mais algumas coisas. Por exemplo, eu vou fazer a emenda constitucional 95. Eu vou colocar um teto nos gastos para nem que ele queira se endividar mais, ele possa se endividar. Então ele é obrigado a aceitar tudo que eu estou falando. Então as coisas não acontecem na cronologia que elas acontecem à toa. Você não tem emenda constitucional 95, lei trabalhista, reforma da Previdência, tudo acontecendo um depois do outro. Porque uma fica muito mais fácil de passar depois que você já passou a outra e tornou a nação mais refém. Tanto é que o discurso de aprovar a Previdência é o seguinte, olha, se não aprovar, a gente não cresce. E de certa, olha que maldoso e cruel, de certa maneira, nas condições em que a gente se encontra, o sujeito lá da iniciativa privada, que é super concentrada no Brasil, meia dúzia de pessoas detêm todos os meios ali, ele não investe mesmo. E aí ele segura investimento. Ele consegue sobreviver segurando investimento. Então ele vai forçando esse negócio para crescer. Aí as pessoas falam, então tem que aprovar a reforma da Previdência. Não, não tem que aprovar a reforma da Previdência. Tem que quebrar essa relação de dependência e de ser refém. Tem que rediscutir a emenda constitucional 95. Tem que rediscutir a lei de responsabilidade fiscal, o que não quer dizer deixar de ser responsável fiscalmente. O Paulo Teixeira quer te fazer uma pergunta, Eduardo. Então, Eduardo, total concordância contigo, sou Paulo Teixeira, deputado federal por São Paulo, pelo PT de São Paulo, uma honra participar com o Henrique Fontana aqui e estar contigo, Eduardo. E acho que grande qualidade sua é essa de vir de dois mundos, ligar dois mundos, né, e mostrar um objetivo, uma sensibilidade social, uma sociedade com menor desigualdade, uma sociedade que rompe esse ciclo de concentração de renda, como você bem disse no começo da tua fala. Paulo Guedes, eles tudo aqui, tudo, eles falam, tem que aprovar a reforma da Previdência. Então eles vão lá, congelam, tiram 30% dos recursos da educação e ficam chantageando todo mundo. Olha, se não aprovar a reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para a educação. Olha, o Brasil vai parar. E aí mexem com o BPC, com aposentadoria rural, aposentadoria urbana de quem ganha R$ 1.300 e mentem, dizendo que estão mexendo com privilégio. O que você acha que tem que colocar no lugar agora dessa política econômica extremamente nociva? 14.400.000 desempregados desesperados. Primeiro eu vou até te falar uma coisa que é interessante. Eles não mentem quando estão dizendo que estão tirando dos ricos, porque eles mudaram a definição de ricos. Se você entra na emenda constitucional, ele define, ou na proposta de emenda, ele define ricos como quem ganha R$ 2.200. Mas eu digo é verdade. Mas eles vale a pena fazer essa provocação, porque é um absurdo você definir como rico quem ganha R$ 2.200 e a população inteira está achando que está lutando para combater a injustiça dos ricos, que são os ricos mesmo, os que ganham 200, 300, 400 mil reais. Mas mesmo assim, eles tiram de quem ganha R$ 1.300 até R$ 1.000. É isso mesmo. 80%. Você está absolutamente perfeito. É até pior do que do 11º ao 20º ano, 94% veio dessas pessoas. 94%. É que a gente só olha do primeiro ao décimo. Depois eu vi o teu vídeo que tu gravou essa aqui, página 66 da proposta, tá lá a tabelinha que mostra. E não está sendo sequer fiel ao que prometeu, porque quando você olha o programa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, apresentado ao TSE no primeiro turno, está no site do TSE, ele escreve que vai aperfeiçoar e melhorar as condições do abono salarial, por exemplo. É aperfeiçoar e melhorar as condições, cortar 90% do abono salarial? E olha que
Olha que é contra-intuitivo, que contraproducente você fazer o seguinte. Você tem no Brasil a maior parte da população pobre informal. E aí alguns poucos resolvem fazer tudo direitinho, ser formais, contribuir, dar a parcela deles de contribuição para equalizar essas contas públicas. E aí esses são premiados com o abono salarial. O abono salarial é um prêmio para o cara que ganha muito pouco, trabalha muito e está fazendo tudo certinho. Você vai punir quem faz certo. É isso, cortar o abono salarial é punir o pobre que faz tudo certo. E aí você faz essa pergunta da alternativa, né? A alternativa é o seguinte, novamente, temos que crescer. E para a gente crescer, primeiro a gente tem que fazer essa nossa economia ganhar um dinamismo. Uma das maneiras que você faz essa economia ganhar dinamismo é alterando a incidência dos impostos. Ou seja, você não precisa mudar a carga tributária. Mas quando você olha no site do Ministério da Economia e entra lá, relatório de carga tributária, você vai ver que o Brasil é o país de todos os estudados, ele é o segundo que mais paga impostos sobre bens e serviços. Só perde para a Hungria. Quando você olha os impostos sobre renda, o Brasil é o que menos paga de todos os estudados. Até porque os mais ricos, eles recebem todo o seu dinheiro em dividendos, que não são isentos de impostos. Ah, mas paga imposto dentro da empresa, etc. Somando o que paga dentro e o que paga fora, nós também somos um dos que menos pagamos no mundo inteiro, não é só os da OCDE não. E aí o que acontece com isso? A pessoa que é mais pobre, o cara ganha R$ 1.500. Quanto ele poupa dos R$ 1.500? Não, absolutamente nada, ele gasta os R$ 1.500. A pessoa que ganha R$ 450 mil, quanto que ele ganha? Quanto que ele poupa disso? Um monte. Ele gasta pouquinho. Quando você pega o imposto que está sendo cobrado nesse consumo e transfere parte desse imposto para a renda, essa pessoa que é a mais rica, ela não vai deixar de consumir nada por causa desse imposto. Já esse que deixa de pagar esse imposto, isso é imediatamente transformado em consumo. Então, com a mesma carga tributária, você tem um multiplicador no PIB muito maior. E é isso que a gente tem que fazer. O Brasil, assim, ele tem que ter um plano para mostrar que tem um crescimento que é possível e viável e que vai ser perseguido. E aí não tem problema ele momentaneamente gastar mais e se endividar mais, porque ciclos econômicos vão existir sempre. E nesses momentos, são os momentos onde o Estado tem que chegar e falar assim, olha, temos que intervir para fazer a gente voltar àquela dinâmica, que é aquela dinâmica positiva de construção de riqueza e de reaquecimento da economia. Eduardo, eu posso te interromper para agregar bem nisso que tu estás falando, assim, porque essa ideologia, vamos dizer assim, esse conjunto de ideias que foi se tornando hegemônico, que é o apelido, pode apelidar de qualquer coisa, eu não gosto muito dos apelidos, mas um fundamentalismo liberal, ele foi demonizando o gasto público. Então a própria pessoa tem aquela sensação que todos nós queremos contas equilibradas. E até o homem público, dois, né? O homem público e o gasto público. Nem se fala, o homem público, a política criminalizada, mas então o gasto público foi sendo demonizado, porque qualquer um de nós, quem está assistindo ali, eu, Paulo Teixeira, tu, nós queremos contas equilibradas na nossa vida pessoal e para o nosso país, evidentemente. Só que outro dia também eu assisti uma análise tua e coisas também que eu gosto muito de ler. Eu sou médico, mas gosto muito de ler sobre economia, né? E então, o que tu explicava ali? Que o gasto público não pode ser demonizado, porque ele é uma ferramenta, inclusive, para te alavancar crescimento e desenvolvimento econômico. Queria que tu juntasse. Aliás, a medicina traz insights espetaculares para a economia, porque o estudo da fisiologia, quando você estuda, por exemplo, a homeostase do corpo humano, a economia, ele é um organismo vivo que tem vários mecanismos de homeostase, de reequilíbrio. Então a gente tem que deixar esses mecanismos acontecerem, que é até o que o livre mercado, que não é livre nem mercado, se propõe a fazer. Mas o que acontece nessa questão econômica, da gente intervir e se endividar, eu gosto até de falar para as pessoas que são super liberais, os caras de mercado, mas de mercado financeiro. Vocês sabem que existe aquela história de risco-retorno, né?
Então, o mínimo que eu acho que todo mundo deveria ter é o seguinte, o benefício da dúvida. O que quer dizer o benefício da dúvida? Você tem quase certeza que eu estou errado, mas você não pode ter certeza que eu estou errado. Você tem que pelo menos ter um pingo de dúvida de que eu posso estar certo. Como eu não posso ter a certeza de que o Paulo Guedes está errado? Eu tenho que deixar um pouquinho aqui em mim de possibilidade dele estar certo. E aí a gente analisa os dois cenários. No meu cenário, onde eu resolvo fazer um plano para mostrar que com a dívida nova que eu vou tomar para poder aquecer a economia, eu vou criar todas as condições para poder gerar riqueza, que lá na frente vai ser a riqueza que vai equalizar essas contas e vai matar esse monstro da dívida. No meio desse processo, eu vou estar investindo em educação, eu vou estar investindo em saúde, eu vou estar investindo em obras de infraestrutura, em moradias populares, eu vou estar investindo em tudo isso. No modelo atual do ministro, no meio do caminho, ele está cortando a educação, ele está cortando saúde, ele está tirando infraestrutura. E aí eu digo o seguinte, se eu tiver errado, lá na frente, eu deixo de saldo pessoas mais educadas, pessoas que sobreviveram, pessoas que passaram tempo sem dor, casas que foram construídas, infraestrutura que foi construída. Se ele tiver errado, ele deixa só um rastro de destruição. O risco-retorno das duas apostas é completamente diferente. Se ele tiver errado, ele deixa um rastro de destruição. Se eu tiver errado, eu deixo um rastro de coisas que eu construí. E isso que as pessoas têm que ter na cabeça. E a outra coisa que é uma frase que a gente usa, e tu especialmente tem usado, é que, e depois vamos ouvir o deputado Paulo Teixeira de novo, é que se o cidadão, por exemplo, eu vou para a minha área, porque eu estou muito envolvido com a anti-reforma da Previdência, se aquele cidadão que vai, lógico, se tem alguma coisa para corrigir, eu sempre tenho dito isso, a questão de uma calibragem de anos, corrigir uma aposentadoria precoce, estamos de acordo. Agora, não pode ser uma reforma positiva para o Brasil quando tu propõe que o método de calcular a aposentadoria das pessoas, aquele aposentado que iria ganhar na regra atual R$2.000, pode ser cortado para 1.200. Quando tu retira os R$800 desse aposentado, deputado Paulo Teixeira, Eduardo e os nossos internautas, isso aí sai do consumo. O cara vai deixar de ir lá no armazém comprar, o cara que plantou o produto está sendo vendido no armazém vai perder o emprego, ele deixa de comprar uma camisa e a pessoa que produziu aquela camisa perde emprego. Então esse dinheiro de quem ganha pouco, ele é todo consumo, ele é todo para incentivar crescimento. Então isso é que eu acho muito importante. E quando o Estado gasta um recurso para fazer uma estrada, ele não está gastando para jogar na lata de lixo. Aquela estrada vai gerar o emprego de quem foi contratado, o material que foi comprado e melhorar a infraestrutura para a economia funcionar melhor. Então ela só tem coisas positivas nesse sentido. A pergunta que eu queria aprofundar contigo, Eduardo, é, nesse cenário, quais são as peças que nós temos que mexer? Por exemplo, constrangimento do orçamento, como é que faz a questão tributária, investimentos, quais são as medidas que você acha que o Brasil deveria adotar hoje, para enfrentar o tema do crescimento do emprego? Então vamos lá. Primeira coisa, uma discussão unificada de abolir o teto dos gastos junto com um plano do que fazer com essa dívida nova que você vai ser obrigado a tomar. Ou seja, não é simplesmente abolir o teto dos gastos, é abolir o teto dos gastos, mas os recursos que vão ser levantados vão ser usados para isso, que vão trazer esse crescimento, esse aumento de infraestrutura, esse dinamismo da economia, que vão gerar tantos impostos a mais, que vão ser utilizados para isso. Então as duas coisas têm que caminhar juntas. E se não caminharem juntas, aí realmente podem ser perigosas. Então é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Nessa discussão, inevitavelmente, entra uma discussão de modernização da lei de responsabilidade fiscal para a realidade que a gente tem hoje no país. Então essas duas coisas têm que andar juntas. Na questão da reforma da Previdência, eu acho que é o seguinte, você pegar e unificar o regime dos servidores municipais e estaduais ao dos federais, que já existe, é algo que seria saudável, que você unifica todos os servidores. Só que isso não depende da
não defende da União. Isso os estados e municípios que teriam que fazer. Aí, a maior economia que você poderia fazer e o maior ajuste que você poderia fazer para ficar numa situação equânime. Ah, vou cobrar uma alíquota de 22% acima de quem ganha mais de 39 mil reais para poder ser duro. Eu falo, eu sou muito mais duro do que o governo. Acima de 39 mil reais, tem que cobrar a alíquota de 100%. Você tem que cumprir o teto constitucional. Isso, não pode deixar... Você vai legitimar quem ganha mais de 39 mil? Está fora da Constituição. Você não pode legitimar, porque ao cobrar aquilo, você está legitimando. É isso. Você vai economizar muito mais e vai cumprir a Constituição. E aí sim você está combatendo privilégio, de verdade. Porque esse outro da alíquota, do 11º ao 20º ano, eu fiz essa conta também naquele vídeo que você ouviu, 0,4% da economia total só vem disso. 0,4%, se você botar no Excel e apertar Enter, ele arredonda para zero, porque é menos de meio. Então, é isso que a gente tem que... Repete isso para quem... Não, é verdade. Então, aquilo que o governo diz que é o corte de privilégios, as pessoas que ganham mais do que 39 mil reais vão agora pagar uma alíquota grande, vamos enfrentar. Isso, do 11º ao 20º ano, segundo, você entra lá na PEC, na última página 66, que tem até um número que é meio apocalíptico, né? Se você entra no último item da página 66, diminui a segunda coluna da primeira, você vai ver quanto que é do 11º ao 20º ano. 0,4% da economia é o tal corte de privilégios que você está achando. Ou seja, nada. Nada. É nada. Então, essa reforma, ela não combate privilégios. E quais Da os onde que impostos vem? que o Brasil precisa, Eduardo? Justos. Eu acho que o seguinte, Não tem o hoje. imposto de soberança. A gente tem que ter um imposto de soberança, porque o que acontece? No Brasil você tem uma concentração enorme de renda que já é absurda. As pessoas mais ricas do Brasil são donas de quê? De banco, de fábrica de cerveja, não são de coisas que a gente está usando para fazer o país ser um país mais rico, mais próspero e distribuir a riqueza que faz as pessoas terem uma vida mais digna. Não é isso. Então, o que acontece? A riqueza dessas pessoas não foi com o mérito de que ela é uma ótima, constrói cadeira, um ótimo artesão. Ele é um ótimo... Herdeiro. Né? Herdeiro e eu não gosto de usar essa palavra, porque aí o pessoal me chama mais ainda de comunista, mas pode chamar do que vocês quiserem. Explorador dos trabalhadores. A riqueza dessas pessoas vem de ser um bom explorador dos trabalhadores e um bom rentista, emprestando dinheiro para o governo fazer uma parte do trabalho sujo sem ninguém perceber. E aí você chega e fala assim, então, meu amigo, olha só, a riqueza que você tem, me desculpe, mas não veio do teu mérito. Veio da nação que você nasceu, que construiu essa riqueza toda em todos os cantos do país que você acumulou. Agora que você morreu, o mínimo que você tem que fazer é o seguinte, devolve para a turma um bom pedaço disso aí, porque foi ela que te deu. Você já viveu com ela, aproveitou, devolve para ela. Eu acho que tem que ser mais do que 20%, 20%, 30%. Num país tão desigual como o nosso, 40%. Você pega os países mais evoluídos do mundo, é 40%, 50%. Outra coisa, as alíquotas de imposto de renda sobre as pessoas que ganham valores muito mais altos tinham que ser maiores. Por quê? Simplesmente por causa do nosso nível de desigualdade. Aí as pessoas falam assim, mas aí os ricos vão tirar os investimentos do Brasil e vão investir em outros países. Duvido. Duvido, sabe por quê? Porque a riqueza está aqui. Porque a riqueza está aqui, porque as molezas que ele tem estão aqui. Porque o conhecimento que ele tem é aplicável aqui. Então é o seguinte, o minério está naquela montanha, a montanha não está lá nos Estados Unidos, está aqui o minério. A água potável está aqui, não está lá fora. A madeira, a terra cultivável está aqui. Então ele vai continuar, a mão de obra está aqui. Ele não vai levar o investimento lá para fora. Ele vai manter o investimento aqui. E se ele não mantiver o investimento aqui, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar as condições para as pessoas que estão há muito tempo querendo elas serem os investidores, para elas terem essas condições. Para elas terem as condições de financiamento dos seus negócios, de crédito, de acesso ao maquinário, de acesso à tecnologia. Hoje a gente fala cada vez mais de tecnologia do que de maquinário, porque é uma economia que está virando mais uma economia de serviços do que uma economia industrial. Então, se eles quiserem sair, beleza, mas eu duvido que saia. Não sai. Eu duvido que saia. Eduardo, a gente tem
Primeiro, quando a gente termina um bate-papo contigo, é como quando termina de assistir os teus vídeos, a gente já fica com vontade do próximo, né? Isso é bom. Então, o que a gente... Primeiro, vamos tornar público aqui que eu e o Paulo Teixeira convidamos o Eduardo, e ele vai tentar compatibilizar nessas agendas, quando ele estiver em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, num dado momento que ele possa, para nós fazermos atividades nesses estados. E vamos combinar, quando ele vier a Brasília, da gente fazer um outro bate-papo desse para nós continuar. Mas tem uma curiosidade que eu venho nas últimas semanas com esse valor aí, que eu me surpreendi também quando eu li pela primeira vez, né? Porque quando a gente ouve muito um ministro que faz questão de dizer que o país está quebrado, primeiro é uma antítese do que deveria ser um ministro da Economia, né? Porque parece que ele quer convencer todos os brasileiros que o Brasil não tem como dar certo, que está quebrado, que está falido. E o presidente diz que investir no Brasil é um troço louco. Mas então aí, há pouco tempo atrás, eu me dediquei um pouco para compreender melhor essa questão da conta única do Tesouro. Eu sei que é complicado para te terminar, e vai terminar nosso bate-papo com isso aí. Mas aí eu fiquei sabendo que lá tem 1 trilhão, perto de 1 trilhão e 200 bilhões de reais estão na conta única do Tesouro. E atenção, não são as reservas internacionais que eu estou falando. São mais 1 trilhão. Lá nas reservas internacionais tem mais 380 bilhões de dólares, que dá mais 1 trilhão e 200 mais ou menos das reservas. Então, esse 1 trilhão e 200 que estão na conta única do Tesouro, que é dinheiro de todos nós brasileiros, por que não dá para fazer alguma coisa boa para enfrentar a recessão com esse dinheiro? E por que se acumula tanto dinheiro lá, Eduardo? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Fala-se o tempo inteiro que o Brasil está quebrado. Ou o Brasil, se não fizer a reforma da Previdência, vai quebrar. Defina quebrar. A gente tem que definir o que quer dizer quebrar, para não ficar uma coisa genérica, ampla, que só dá medo. Defina quebrar. Porque se o que ele quer dizer quebrar é o seguinte, a gente não vai honrar as dívidas que a gente tem, que são dívidas que estão 90% na mão dos bancos, fundos de investimento dos investidores estrangeiros, 90%, dado do site do Tesouro Nacional. Se é isso, eu falo assim, então você está dizendo que aquele compromisso lá atrás que você tinha assumido de pagar uma coisa para frente para essas pessoas mais ricas, você vai ter que deixar de pagar. Aí eu falo o seguinte, mas o que você está fazendo na Previdência? O compromisso de pagar uma coisa para as pessoas mais pobres que você tinha assumido lá atrás, você não vai mais pagar. Então diga para todo mundo que você está quebrando para os mais pobres para não quebrar para os mais ricos. Se é essa a sua definição de quebrar. Tem que dizer o que quer dizer quebrar. Em relação a essa conta única do Tesouro, no Banco Central, o Banco Central é um banco, né? O banco que o governo usa, e ele tem aquele saldo lá. Mas eu queria fazer uma outra provocação, se você me permite. Eu queria que todo mundo que está assistindo esse vídeo mandasse uma mensagem para o Banco Central e para o Tesouro Nacional falando o seguinte, nós queremos saber o que são o 1 trilhão e 300 que vocês têm em saldo na conta única. Eu quero que o governo responda isso. Eu sei te explicar, mas eu quero que o governo responda isso para as pessoas. Eu quero dar esse ônus para o governo. Como, numa reunião que eu estava tendo ontem, eu falei o seguinte, essa reforma da Previdência, mesmo se passar, tomara que não passe, mesmo se passar, nós temos que obrigar o seguinte, você vai economizar 1 trilhão? Então é o seguinte, diga antes da gente votar para onde vai pôr. Para o ônus ficar para o governo dele ter que dizer o seguinte, olha, na verdade, 90% disso vai para pagar juros de banqueiro. Então eu estou tirando dinheiro das pessoas mais velhas para dar para as pessoas mais ricas e que não precisam desse dinheiro. Deixa esse ônus para o governo, ele tem que dizer isso, deputado. Com certeza. Ele tem que dizer isso, ele tem que dizer na Previdência, ele tem que dizer do saldo que ele tem no Banco Central, ele tem que dizer, como diz a Maria Lúcia Fatorelli, da remuneração que ele paga do caixa dos bancos todos os dias, que custa quase 1 trilhão de reais por ano, do dinheiro que sobra de caixa nos bancos, que não é emprestado para as pessoas. Ele tem que dizer por que esse é o nível correto de reservas para se ter, enquanto essas reservas ganham 1% lá fora e a gente paga na nossa dívida aqui dentro quase 10%, que é a taxa média, sim, e lá fora quase 5%. Então ele tem que dar essas respostas. E ele tem que dar. Esse ônus é do governo.
Então nós vamos ficar sem essa resposta hoje, mas até o próximo vídeo. Quando aí tiver o próximo bate-papo, nós três aí, o Eduardo Moreira que dá o gabarito. Está na oposição à política econômica atual, mas numa oposição nós buscando solução, ele vai dar o gabarito. Gente, um abraço grande, que bom que vocês estão conosco. Compartilhem esse vídeo, né? Entrem no nosso canal do YouTube, Facebook, todas as nossas redes, e tanto a minha como a do Paulo Teixeira, como a do Eduardo Moreira também. Os três aqui procuramos divulgar informações sobre a política, sobre a economia, nesse dia a dia, onde a gente tem muita informação que vem colada com a ideia, né, Paulinho, de levar a coisa para um determinado lado. É só ver a propaganda do governo sobre a reforma da Previdência. É um desrespeito com a inteligência alheia, né? Vamos finalizar falando o seguinte: todos que estão nos assistindo, eu garanto isso para vocês. Não existe um brasileiro que está melhor depois da reforma da Previdência do que antes em relação aos benefícios previdenciários que ele tem. Nenhum. Qualquer peça publicitária que te mostre ou que você vai ter que pagar menos por menos tempo, que você vai receber mais, qualquer que vai ter mais benefícios, ela é mentirosa. Não existe nenhuma pessoa. Então todo mundo que está apoiando a reforma da Previdência está apoiando uma situação previdenciária pior para si e para todas as pessoas do país, numa economia que está se transformando e uma economia onde você que vai ter 55, 60 anos e perdeu o emprego, nunca mais vai achar um emprego na vida. Eduardo, e dois aspectos. Se essa reforma fosse boa, eles não precisariam gastar 40 milhões em propaganda. 40 milhões em propaganda. E dizer que tem tanta gente boa discutindo Previdência, a gente está conhecendo tanta gente boa, gente que nós não conhecíamos, eu não te conhecia, e o Fontana que uma vez falou de você, me passou o vídeo, você é um craque. Não sou não. Lá ele lacrou, aqui inclusive ele lacrou agora, né? Lacrou. Então tá, gente, abraço aí, até a próxima.